Esse vídeo apresenta em resumo o trabalho dos pesquisadores Laís Salles Porto e Arnaldo César Pereira, publicado na revista virtual de Química com o título Síntese, Caracterização Estrutural e Eletroquímica de Nanomateriais visando sua aplicação no desenvolvimento de sensores eletroquímicos. Nos últimos anos, o desenvolvimento de sensores eletroquímicos modificados com nanomateriais tem atraído a atenção da comunidade científica e se mostrado extremamente promissor devido às melhoras que nanomateriais, como por exemplo os nanomateriais de carbono, os nanotubos de carbono e nanopartículas metálicas, como as nanopartículas de ouro e nanopartículas de prata, eles têm mostrado bons resultados quando combinados e aplicados na modificação do sensor, levando a melhoras como diminuição de resíduos, amplificação do sinal eletroquímico, melhora na cinética dos processos redox, aumento da área superficial efetiva do eletrodo base, contribuindo assim para uma melhora na reatividade do sensor, além das propriedades eletrocatalíticas desses materiais, que geram um aumento da sensibilidade do sensor, possibilitando assim a sua aplicação em diversas áreas. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de nanocompósitos à base de nanotubos de carbono funcionalizado com nanopartículas de prata e nanotubos de carbono funcionalizado com nanopartículas de ouro. E ao combinar essas duas classes de nanomaterial, foi possível obter então um efeito sinérgico que somou o alto poder catalítico das nanopartículas metálicas à excelente condutividade elétrica dos nanotubos de carbono, possibilitando assim uma melhora na cinética dos processos redox, ampliando o sinal eletroquímico e aumentando a sensibilidade do sensor. Antes do processo de formação do nanocompósito, dos nanotubos de carbono com as nanopartículas metálicas para a modificação do sensor, foi necessário realizar, primeiramente, um tratamento desse material com ácidos oxidantes fortes, que iriam formar, então, grupos funcionais na estrutura dos nanotubos de carbono, melhorando assim a sua interação com as nanopartículas metálicas. Então, aqui estão as etapas do processo de funcionalização dos nanotubos de carbono, partindo de um material comercial. Depois foi feita a síntese das nanopartículas de prata, também seguindo essas etapas indicadas. E durante o processo foi observada então a mudança da coloração de uma solução transparente para uma solução amarelada e as etapas da síntese das nanopartículas de ouro. Também foi observada a mudança da coloração de uma solução transparente para uma solução avermelhada. Depois então foi misturado esses materiais e adicionado uma alíquota na superfície do eletrodo de grafite pirolítico, que foi seco na estufa a 60 graus Celsius durante 20 minutos, formando então um eletrodo quimicamente modificado com nanocompósitos à base de nanotubos de carbono funcionalizado e nanopartículas de prata e nanotubos de carbono funcionalizado e nanopartículas de ouro. Em relação à etapa de caracterização, a espectroscopia UV-Vis foi escolhida para caracterizar as nanopartículas metálicas. Então, foi observada a formação de bandas características tanto das nanopartículas de prata quanto das nanopartículas de ouro, indicando então a formação de um tamanho médio dessas nanopartículas de 10 a 15 nanômetros para as nanopartículas de prata e entre 15 e 20 nanômetros para as nanopartículas de ouro. Já os nanotubos de carbono funcionalizados foram caracterizados por espectroscopia no infravermelho como transformada de Fourier, no qual foi possível então comprovar a inserção desses grupos funcionais na estrutura dos nanotubos após o tratamento com os ácidos oxidantes fortes. Posteriormente, os nanocompósitos à base de nanotubos de carbono funcionalizado e as nanopartículas metálicas foram caracterizados por difração de raio-x, confirmando assim a imobilização efetiva dessas nanopartículas metálicas na estrutura dos nanotubos, já que o padrão de difração de cada material exibiu picos característicos, assim como era esperado. A partir desses resultados, também foi possível calcular o diâmetro médio das nanopartículas de prata e nanopartículas de ouro por meio da aplicação da equação de Scherer, a equação de Scherer corrigida, e também com o gráfico de Williamson-Hall. Então, esses resultados também estão de acordo com os resultados obtidos por espectroscopia UV-Vis. Em seguida, a microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para a caracterização da morfologia dos nanotubos de carbono após os processos de funcionalização e imobilização das nanopartículas metálicas. Além disso, foi realizada toda a caracterização eletroquímica para as diferentes configurações do eletrodo de trabalho, e a configuração que apresentou a menor resistência à transferência de carga foi o eletrodo de grafite pirolítico,
modificado com nanotubos de carbono funcionalizado e nanopartículas de prata. Depois foi comparado a resposta do sensor com os nanotubos de carbono, formando um nanocompósito com as nanopartículas de prata e com as nanopartículas de ouro, e ao comparar esse resultado, foi verificado um ganho de mais de 50% ao utilizar as nanopartículas de prata. Sendo assim, todos os resultados das técnicas de caracterização confirmaram a formação dos nanocompostos à base de nanotubos de carbono funcionalizado com as nanopartículas metálicas, sendo que, ao utilizar as nanopartículas de prata, foi alcançado um ganho na área superficial eletroativa do eletrodo de grafite político, houve a diminuição da resistência à transferência de elétrons e um aumento considerável da taxa de transferência de cargas. Portanto, nesse trabalho foi desenvolvido um sensor eletroquímico que foi obtido por meio de um processo rápido, simples de evaporação de solvente, foi realizado de forma eficaz, com grande potencial e viabilidade para ser aplicado futuramente na determinação de diferentes compostos, tanto de interesse clínico, industrial e até mesmo ambiental. Se você ficou interessado e gostaria de saber um pouco mais sobre como esse trabalho foi realizado, basta acessar o site da Revista Virtual de Química e baixar o artigo completo.